Deles e delas, um oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. O dia, melhor todos os dias. Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela Rede CNT, canal 9net, canal 22, com o nosso Deles e Delas, 25 anos no ar. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho e pela sua audiência esses longos 27 anos que nós estamos completando no ano de 2017. Bom, hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui, entrevistar aqui. Ele, em 2014, foi eleito deputado estadual pelo Partido Democratas, com apenas 22 anos para 23 anos. Foi o mais novo deputado estadual aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E há 60 dias atrás, há 2 meses atrás, ele agora com 25 anos assumiu uma das maiores secretarias aqui do nosso município do estado do Rio de Janeiro. É um dos maiores orçamentos que tem. Com 25 anos, ele está comandando a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente do município do estado do Rio de Janeiro. Hoje aqui conosco, aqui, o nosso Jorge Felipe Neto, para conversar com vocês, telespectadores. Boa noite, secretário. É um prazer enorme estar aqui recebendo hoje aqui o nosso Deles e Delas. Prazer é meu, Leleco. Eu fico muito feliz, já assisto o programa há muitos anos, então é uma honra inenarrável estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Cláudia, boa noite, Eduardo, boa noite, Liliana. E o prazer é todo nosso. E você, mais uma vez, ser o nosso telespectador. Esse é um prestígio muito grande para nós. Boa noite, dona Liliana Rodrigues, tudo bem? Boa noite, Leleco Barbosa. Como vai o senhor? Tudo bem? Graças a Deus. Como vai o carnaval? Está chegando, está chegando, está chegando. Vai para o trono ou não vai? Secretário, boa noite. Boa noite, Como vai? Liliana. Tudo bem? Bom, eu queria apresentar para vocês também os colegas que vão fazer parte dessa entrevista. Cláudia Cataldi, jornalista, do Fluminense, que está conosco sempre. Eduardo Homem de Carvalho, também meu colega jornalista. Aliás, Cláudia Cataldi chegou ontem do Irã, trouxe uma burca linda para minha sogra. Um grande presente. Obrigado, tá? Para sua sogra, né? É, para minha sogra. É. Tá certo, então. E você, ao sair de casa, não se esqueça, hein? Toma o seu cafezinho da manhã, lendo realmente O Dia. O Dia realmente vai ficar super bem informado. Lá tem a nossa Liliana Rodrigues com a sua coluna, lá no segundo caderno, contando tudo os bastidores da nossa televisão e da sociedade. O Dia, realmente melhor todo dia. O Dia, como o Rio, gosta de ler e ver, certo? Hoje, no final do programa, em vez do baú, nós vamos apresentar para vocês, em primeira mão, um novo clipe do samba enredo da nossa Grande Rio, Escola de Samba Grande Rio, que estará homenageando o Velho Guerreiro em domingo de carnaval, domingo, dia 11 de carnaval, na Marquês de Sapucaí, comemorando seu centenário. Vai para o trono ou não vai? Roda aí. A massa toda canta, vai para o trono ou não vai? Deixa a net o mundo rebolar. Eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer: ó Terezinha, ó Terezinha. Bom, então vamos ver no final do programa o novo clipe aí que a Grande Rio fez, o samba enredo Vai para o trono ou não vai, em homenagem ao centenário do nosso Velho Guerreiro. Bom, então nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o secretário municipal do Meio Ambiente e Conservação aqui da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Jorge Felipe Neto, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Bom, voltamos com o nosso Deles e Delas dessa noite com o Jorge Felipe Neto, secretário municipal de Conservação e Meio Ambiente. Tão jovem aqui, né? Secretário, o senhor assumiu o seu primeiro cargo, quer dizer, sua primeira postura política, como deputado, e logo em seguida essa grande responsabilidade da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente. Como é que tem sido esse trabalho seu à frente da Secretaria? Há poucos dias, há 50 dias mais ou menos. Olha, já deu para avaliar o tamanho do problema? Pois é, a Secretaria é um mundo que lida com o dia a dia das pessoas. Sem demérito algum, mas o tamanho da nossa responsabilidade é o seguinte: você talvez fique doente 1, 2, 10 vezes ao ano. Você vai usar a escola no período da sua vida,
mas você efetivamente utiliza a cidade, as vias da cidade, o sistema de drenagem para as pessoas não perderem, enfim, as suas casas, o que construíram na vida, as áreas verdes, as praças, os parques da cidade, as APAs, diariamente, uma frequência diária. Ali é a vida da cidade. Então, é uma responsabilidade enorme que a gente tem com o Carioca e é uma honra estar servindo a cidade que eu amo, que eu nasci, que eu não abandonaria de jeito nenhum para ter o problema que for, a gente está aqui para resolver e trabalhar. Mas precisa de muito vigor, né? Porque eu estou me lembrando aqui do romance Mas jovem da Fernanda... assim tem que ter muito vigor, né? Jovem, né? Mas eu Tem estou que me ter vigor. lembrando aqui, Leleco, do romance da Fernanda Torres, que chama o penúltimo romance, chama-se Fim, que ela narrava a história de uns senhores que, de meia idade e mais velhos, que tinham um problema seríssimo com as calçadas de Copacabana. Hoje, inclusive, eu via, essa semana eu vi no Globo uma matéria falando sobre os buracos de Ipanema, né? E o romance narrava a dificuldade das pessoas por elas caírem no buraco. Depois de uma certa idade, a gente fica olhando para o chão, né? Então, hoje você tem buraco em Copacabana, você tem buraco em Ipanema, você tem buraco na Zona Oeste, na Zona Sul, na Barra. Enfim, como é que se lida com um problema desse porte, dessa natureza? Exatamente. Primeiro, esses 50 dias que a gente assumiu, é importante dizer que a gente lidou efetivamente com o problema da Praia da Macumba. Inicialmente, ali foi Nossa, começou grande ali com um desafio, né? desafio para nós. Agora, lidando com a prevenção a enchentes, o plano verão, é um momento de dificuldade orçamentária, evidentemente. A cidade nunca conseguiu compor ali todos os seus problemas, todos os seus buracos, etc., resolver tudo. Por uma questão simples, a gente não tem adensamento na cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade muito extensa, né, com pouquíssimo adensamento, ela não é verticalizada. Então, você tem uma malha viária enorme, uma quantidade de calçadas enorme. Isso tudo tem que ser devidamente balizado para entender a complexidade que é a cidade do Rio de Janeiro. As ocupações irregulares fizeram com que, efetivamente, nosso cobertor estivesse sempre curto no orçamento. Está muito curto? A gente ter feito o possível para Mas está resolver. curtíssimo nesse momento? Olha, está curto, está curto. Ano que vem é um ano melhor, vai ter um aumento de PIB 2%, enfim, 2% ao ano até 2022, 2023. Isso é a recomposição da economia nacional. Evidentemente, isso nos impõe o dever de ter criatividade, o dobro de trabalho. Então, todos os indicadores da Secretaria, não só no nosso período, mas também do antecessor, indicam fazer muito mais com menos, né? O índice de produtividade da Secretaria aumentou barbaramente. Então, esse também é uma função da crise, é um ponto de oportunidade que a gente tem de melhorar a gestão e aprender a realizar com eficiência, com maior zelo com dinheiro público e avançar nas questões da cidade, né? Agora, secretário, bom, em primeiro lugar, parabéns, um jovem de 25 anos à frente de uma secretaria tão importante. E, naturalmente, aqui existia aí uma questão de educação versus sustentabilidade, né? Você tem algum plano, você está tocando à frente algum plano sobre essa questão? Que é fundamental, né? Se o povo não tiver conscientizado sobre a sustentabilidade da cidade, o negócio não vai adiante. Evidentemente, em todos os meios, não só, por exemplo, na questão da degradação, vandalismo de monumentos, que a gente estava até falando antes, né, Liliana? Uma conta de 3 milhões em 2016, a gente está fechando 2017, de prejuízo de vandalismo. Isso é um Hoje pecado saiu mortal, até, né? inclusive, uma nota no jornal falando sobre esse assunto do vandalismo dos monumentos, entendeu? E já aconteceu uma coisa de 2 anos atrás com o monumento do meu saudoso pai ali no Jardim Botânico. Levaram a estátua do Não Chateau chegaram a embora. levar, tentaram levar, quebraram toda a estátua, mas não conseguiram tirar. E esse vandalismo é uma coisa impressionante que a prefeitura, a Secretaria de Conservação tem que estar cuidando desse. Eles quebram e vai lá na Secretaria de Conservação e faz a conservação, repõe. Isso é um prejuízo que dá enorme à Secretaria. É o nosso É impressionante, são dever, milhares e né? milhares de monumentos que tem na nossa cidade e os vândalos estão aí, à solto aí, São fazendo cerca isso. de 1.200 monumentos que a gente tem que cuidar, zelar para que a cidade esteja sempre resgatando ali e enaltecendo a sua história. Quer dizer, quando alguém está pichando um monumento, não está pichando um concreto, está pichando a história do Rio de Patrimônio Janeiro, a história do país. Mas Além no lixo de, além de pichar, eles querem arrancar, que quebram, é uma coisa impressionante. Mas né? essa questão da educação com a sustentabilidade não só ambiental, mas financeira, né, dos exatamente. recursos públicos, tem, por exemplo, a questão da drenagem.
a grande parte da nossa microdrenagem é efetivamente obstruída por copinho, latinha de refrigerante, salgadinho, Garrafa PET. enfim, Lixo, coisas né? do dia a dia, lixo comum, domiciliar, que causam um prejuízo também enorme à cidade. Né? E assim, a prefeitura está sempre correndo atrás não só do combate a isso, mas também a prevenção. É importante o lado da prevenção, a gente tem feito, preparado campanhas de conscientização nesse sentido, uma atitude proativa com relação, por Para serem exemplo, levadas a aos escolas, monumentos. enfim, uma campanha mesmo. Exatamente. Avisar a imprensa, dizer, olha, não divulgue essa pichação aqui. Tudo bem, é o que o cara quer essa notoriedade. Então, Mas a gente não empresa pode também deixar isso fica numa acontecer. situação delicada, né, secretário? Porque eu entendi perfeitamente a sua motivação. Como não divulgar suicídio? Antigamente os jornalistas não divulgavam suicídio. Até hoje. Porque, não, ainda hoje falam um pouquinho, né? Mas antigamente não se falava nada, né? E a mesma coisa é pichação. Mas a imprensa, por outro lado, fica naquela situação limite. Divulgo ou não divulgo? Também, por outro lado, não estou dando notícia, né? Eu entendo o papel da imprensa, mas eu tenho que ver o lado da municipalidade do poder público. Para nós é Pior, muito melhor que não seja divulgado para que aquele sujeito não seja estimulado. Porque piora E aí, mais ainda? Claro. Há rixas. Quem como se picha fosse um mais, troféu, quem chega né? mais alto para pichar, etc. E de outra forma, a gente também avisa os órgãos policiais, sempre que isso acontece, de modo que eles são responsáveis pela investigação. Secretaria de Conservação e Meio Ambiente conserva, efetivamente. Então, a gente confia nos órgãos da Polícia Civil, Polícia Militar, para que Aliás, a Guarda coíbam Civil foi criada para isso. Né? a Guarda também, que foi criada patrimonialmente, mas ela não faz investigação. É uma questão muito mais investigativa, na maioria das vezes. Por um acaso, a gente tem uma câmera na estátua do Carlos Drummond de Andrade. Mas isso não é possível E fazer. quantas vezes quantas vezes já tiraram o óculos do carro do Mundo de Andrade? Não, é a primeira vez Quantas depois da e instalação da câmera. Impressionante. Engraçado, né? é a primeira vez. Impressionante. Né? Já tiraram, já botaram o 11 óculos lá. vezes. Aconteceu. 11 vezes? 11 vezes. Ô, secretário, nós estamos chegando agora ao verão. E sempre, chegando ao verão, a gente tá, aqui na nossa cidade, principalmente, tem uma preocupação muito grande pelas chuvas. E enchentes aqui, enchentes ali, entendeu? Essas coisas todas. Qual que é o tipo de prevenção que vocês estão tomando para causar menos impacto nessas chuvas que tem aí de verão, que vai começar a surgir agora no meio de dezembro, janeiro, e sempre tem alagamentos grandes, entendeu? Que tipo de prevenção a Secretaria está tomando? Leco, fundamental a sua pergunta. Quem acha que a conservação da cidade está no asfalto, recapeamento, tapa-buraco, está errado. É a drenagem da cidade que faz ela ser efetivamente bem conservada em primeiro lugar. O Rio de Janeiro é basicamente metade aterrado, metade charque. Né? Então, é uma questão difícil você prevenir, mas a nossa preocupação inicial foi justamente raspar tudo que deveria de orçamento, né? O que programas A, B, C, Y, enfim, para concentrar no combate às enchentes, garantir o plano verão. Nós conseguimos, assim, cerca de 6 milhões para garantir esse sistema de drenagem funcional, preventivo e 200 pontos de alagamento da cidade, que foram mapeados pelo Centro de Operações Rio, que muito nos ajuda e colabora nessa missão. E, efetivamente, durante o período de chuvas, caso haja ocorrências, a gente tem equipes de plantão em cada área de planejamento da cidade, em cada bairro, para atender imediatamente a essas E o demandas. sistema de alarme está funcionando, vai alertar o povo, está tudo certinho. Tudo tranquilo, apesar Tudo tranquilo, que é muito importante, né? Esse sistema de alarme para prever o que pode acontecer na frente, que está vindo aí, a pessoa já previne, né? tem que apesar da intempérie, muitas vezes chegar rápido, né? Cerca de 1 hora, meia hora, às vezes, mas a gente avisa com a maior antecedência que nós temos também. O Centro de Meteorologia da Prefeitura, ele é um dos mais modernos do país, dá informações super acuradas e a gente avisa imediatamente para que as pessoas possam, dentro do possível, não só acionar os órgãos caso necessário, né, ficar de sobreaviso, mas também fazer os seus preparos ali dentro de casa, enfim, ver como é que se prepara para a chuva. Secretário, eu fui testemunha da efetividade desse trabalho há
tempo atrás, quando eu estava passando justamente na estátua do pai do Leleco, ali no Jardim Botânico, Você mora ali perto, né? na Linneu de Paula Machado, e havia uma estrutura muito grande com Caterpillar ali dragando o canal da Linneu de Paula Machado. Aí a minha pergunta vai para a área política, porque com tudo que a gente está vivenciando no Brasil presentemente, né, o que eu via eram algumas pessoas que não eram moradores ali locais brigando, quer dizer, reclamando, uma coisa que, no mínimo, quer dizer, por que a população tem esse olhar de quem mora na Zona Oeste, na Zona Norte, eventualmente, obviamente, isso são as exceções, de que quando se faz uma coisa na Zona Sul, não se deveria. Quer dizer, isso é uma crise que a gente tem que olhar com um olhar, não é verdade? As pessoas passavam e reclamavam, a gente tinha que fazer isso lá, e dizia o seu bairro. Isso também é feito, mas eu acho que na Baixada, quer dizer, na Baixada os municípios não são, né? Eu digo assim, na região então oeste, que eu não queria fixar isso, mas é verdade, faz parte do Rio. A Zona Oeste também é cuidada, mas talvez os canais tenham mais detritos ainda. Isso é uma verdade? Olha, Cláudia, eu posso verificar esses números e informar com maior rigor, mas a informação que eu tenho é de que, proporcionalmente, o orçamento da Prefeitura nos últimos anos foi mais gasto à Zona Oeste do que propriamente na Zona Sul, respeitando o critério de proporcionalidade populacional. O problema, volto a dizer aí, tem a questão do adensamento, você não tem economia de aglomeração. A Zona Oeste é muito grande. Para você resolver um problema de enchente, por exemplo, Jardim Botânico, para 200 mil pessoas, você limpa um canal. Na Zona Oeste, para 200 mil pessoas, você limpa 20. Né? Então, há um problema de custo em cima disso, efetivamente. Mas a Zona Oeste tem e terá o tratamento devidamente digno e tranquilo na nossa gestão, até porque eu sou de Bangu. Né? Então, eu garanto que, como eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou político, mas que não preciso da política para me manter e para sobreviver. Então, a nossa gestão não quer politicagem, a gente quer efetivamente servir a cidade igualmente em todo o seu bairro, todos os seus bairros, não é porque pague IPTU A, B e C, todos somos humanos, né? E precisamos de dignidade. Então, a Secretaria lida com esses termos, a gente precisa dessa dignidade das qualidade pessoas. de vida, né, secretário? Principalmente qualidade de vida. As hortas cariocas, que eu achei um projeto sensacional, como é que estão as questões? A gente já tem 30 hortas cariocas funcionais, a maioria delas mantidas por medidas compensatórias. Para o telespectador entender, a horta carioca Isso. É é um importante você explicar projeto... o que é horta carioca, que eu não estou sabendo. Tem muita gente que é bom você explicar, que é interessante esse assunto. Nós É podíamos um até projeto ter fantástico da Subsecretaria de Meio Ambiente, da área de Meio Ambiente da Secretaria, que faz um mutirão onde os moradores cuidam da horta, há todo o suporte da Secretaria, metade fica às escolas públicas, abrigos, enfim, Creches. e metade creches, e metade vai à subsistência pelo trabalho dessas pessoas à própria população que estava cuidando dessa horta. Então é um projeto muito exitoso, um ganha-ganha, seria uma espécie de economia solidária estimulada pelo público, ganhou, enfim, premiações em âmbito ambiental, internacional, e a gente fica muito feliz e quer ampliar esses projetos ainda mais. Acho que é muito exitoso quando o poder público pode fomentar justamente essa parceria. Inclusive, entre... secretário, esses produtos poderiam ser vendidos no supermercado com um preço mais abaixo, não? Sim, mas aí a gente precisa engrandecer o projeto. Né? Efetivamente, ele chega ao supermercado, às feiras, Mas com aos o Horta hortifrutis Carioca? da cidade. Com o selo Horta Carioca? Aí uma boa ideia. Pois é, então, é isso uma que eu boa quero ideia. dizer. Para que a gente tenha a quantificação disso também, Seria que o uma- consumidor uma- saiba que aquele é um projeto Uma da bancadazinha prefeitura. escrito produto da Horta Carioca, entendeu? A prefeitura que pensa na sua barriga. Muito bom. Muito bom. Tá me O saindo slogan está publicitário, maravilhoso. Eduardo. Não vai trabalhar comigo. Está criado o selo horta carioca, tá vendo? Está criado o selo horta carioca. Mas, secretário, uma coisa que eu queria lhe perguntar, assim, eu sou carioca, nascida em Copacabana, e a vida inteira eu morei por aqui. E às vezes eu às vezes passo pela rua e fico pensando assim, meu Deus do céu, eu não queria ser prefeito dessa cidade. Mas se eu fosse ser prefeito ou fosse secretário, o que eu faria no dia a dia? Porque eu vejo tanto problema. Então, o senhor, por outro lado, até me constrange mais dizer que é um homem muito jovem, mas
no seu dia a dia, o que o senhor pensa sobre isso? Sobre as calçadas, sobre o que vem na cabeça primeiro? Como é que eu vou começar a arrumar isso? Como é que eu não vou? Porque você está com aquele entusiasmo da juventude, né? Mas ainda sem a experiência da maturidade. No seu dia a dia, como é que você pensa alinhar todos esses problemas? Que a gente falou da calçada, mas tem a calçada em Ipanema, Copacabana, Leblon. O senhor trabalha muito na Zona Oeste também, onde foi Tem criado, iluminação né? da cidade tem também, que está por iluminação, conta quando você dele passa por uma também. rua que não tem luz, né? Enfim, como é que qual é a sua linha de trabalho, assim? Como é que o senhor está direcionando a sua resolução? Porque não pode ser uma coisa a esmo, né? Como é que é o seu planejamento de trabalho nesse sentido? Olha, primeiro, é evidente, não preciso dizer que eu sou jovem porque eu sou, mas eu acho que isso é um plus. A gente tem muito vigor, Claro, muita lógico, com certeza. vontade e intensidade nas coisas que a gente faz. Isso eu acho fantástico, assim como toda a equipe, que é também grande parte formada por jovens, e tem uma grande equipe com experiência na cidade também. Eu valorizei muito o servidor de carreira da prefeitura, porque efetivamente é ele que vai me dar o panorama dos nossos, digamos, antepassados, né? E os nossos antepassados têm erros, têm acertos, mas tudo tem que ser devidamente considerado. A cidade foi efetivamente evoluindo a partir destes servidores. Então, eu conto muito com eles para orientar, mas a minha ordem de trabalho, minha forma de pensar as coisas, é na prioridade da cidade. Quer dizer, o que não pode faltar a uma cidade? Não pode faltar drenagem, não pode faltar trafegabilidade e economicidade nas vias, não pode faltar um bom asseio, né, digamos assim, emergencial. Por exemplo, você quebrou uma praça. Você tem que ter um contrato para garantir que aquela praça esteja conservada de imediato. Então, são as prioridades. A gente não está pensando em fazer tanta novidade, justamente por conta dessa questão prioritária. Cuidar da cidade, depois, podendo, O que lhe a dá gente mais faz o dor de novo. cabeça? Assim, qual é o seu calcanhar de Aquiles? Que lhe preocupa Olha, mais? o que me preocupa? Chuva, não tenho dúvida que é a chuva. Né? Principalmente Justamente nessa tá época, falando né? Principalmente que agora. Né? A drenagem é o nosso foco para garantir a tranquilidade das pessoas no verão. Até porque também é o período turístico da cidade, de férias da cidade. Então, as pessoas tendem, né, a ficar mais em casa, a ficar mais desprotegidas, é justamente onde ocorre o período de chuva. Então, a gente tem que estar muito zeloso com relação a isso. Bom, o Detran Rio trabalha para um trânsito muito mais seguro. A sua participação realmente é fundamental, com atitudes simples que você pode prevenir acidentes. Então, motorista, realmente, não use o celular ao volante, hein? Não se esqueça disso, não use o celular quando você estiver dirigindo. Pedestre, atravesse na faixa. Motociclista, você não corra, motociclista não corra, hein? E use o capacete. Ciclista, use o seu capacete, que é muito importante. Essas são pequenas amostras que você pode fazer todos os dias. Juntos nós fazemos um trânsito muito mais seguro. É uma mensagem de vida, uma mensagem do Detran do Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo, um pit stopzinho, roda e avisa com o secretário o secretário de Conservação e Meio Ambiente Municipal aqui da nossa cidade maravilhosa, Jorge Felipe Neto. Até já. Estamos de volta aqui no Deles Delas dessa noite com o Jorge Felipe Neto, secretário municipal de Conservação e Meio Ambiente. Eu tinha feito uma pergunta ao secretário ainda há pouco, que eu acho que eu não fui clara na pergunta, mas eu digo assim, o senhor falou ainda há pouco sobre o cobertor que é curto, né? Então, vamos fazer uma analogia com uma dona de casa. Por exemplo, eu dentro de casa eu olho e fico pensando se eu tenho que trocar uma lâmpada, se eu tenho que fazer um rejunte na parede, se eu tenho que fazer a minha pia tá pingando e tal. O secretário, ele tem que pensar macro, obviamente, né? Então ele vai, eu queria saber assim, quando o senhor vai andando pela rua, o que o senhor fica pensando? O que eu vou fazer primeiro? Entendeu? Exatamente. Falou do alagamento. O alagamento já foi. Porque a secretaria dele abrange muita coisa. Aliás, muita eu coisa. tinha Então a perguntado a preocupação ele. dele deve ser enorme, né? Não, Porque pois é, mas onde é que ele vai de- esticar o cobertor? Porque ele Pois conhece muito Aí a Zona depois Oeste. Eu estou aqui refletindo, justamente, como é que a gente pensa a prioridade? É a prioridade da população, a prioridade do 746. A gente tem que inventar a roda. Né? Vocês continuam a drenagem, aceitando o depois vem 746 ainda, a iluminação. prefeitura, por reclamação, Claro, 746. claro, Mas sim. essa parte, É uma secretária, plataforma fantástica. é a parte da população que se manifesta. Porque, por exemplo, me incomoda muito xixi na rua. E eu nunca liguei para um 746 para fazer queixa para o secretário
a respeito disso, porque eu sei que, inclusive, não é uma competência, né? Obviamente. Então, Mas quem assim, paga o pato é a mas Colunga, né? quem paga o pato, pois é, e o cidadão, né? Que anda pela rua, você vai num estádio e, infelizmente, por falta de educação da população, né? E eu posso falar isso porque eu não estou incluída, eu jamais fiz xixi na rua, e eu não entendo xixi na rua. Sinceramente, gente, está aqui o meu protesto. Porque como é que pode? Somos todos humanos, né? E algumas pessoas fazem, e eu aguento, eu sou humano igual a eles. Então, assim... Tem toda a razão. Não, mas, Cláudio, sim, concordo com você de que há pessoas que se manifestam, outras não, sobre determinados problemas ou não, que elas julgam serem afetos ao poder público. Mas, por exemplo, se eu tenho 10 reclamações sobre um local de alagamento na Maré, por exemplo, assim, e eu tenho uma no Jardim Botânico. Pronto, vou botar o exemplo do Jardim Botânico. A gente vai pegar, vai avaliar isso no 746, ver onde é que a gente atende mais gente. Como é que a gente pode ser mais eficaz à população do Rio de Janeiro? Esse tem que ser o ponto de partida mesmo. O 746, a ouvidoria da Secretaria, nosso próprio Facebook, o Facebook da Secretaria, são todas plataformas onde a gente capta isso para julgar, planeja isso semanalmente, para ver onde é que a gente vai entrar, o que a gente vai fazer naquela semana ou não, enfim, junto dos técnicos da Secretaria, dos subsecretários. É um trabalho que exige mesmo um esforço mental para justamente que o cobertor curto não seja mal usado e farroupilho. Secretário, qual é o tipo de reclamação no 746 vocês recebem? O pessoal reclama mais? De tantos problemas que nós temos na cidade, qual é o tipo de reclamação que o pessoal liga lá reclamando aí para vocês lá? Tem muito buraco, tem muito vacol, que são aquelas máquinas que limpam as caixas ralo da cidade, enfim. Tem muita iluminação, são os problemas de fato do dia a dia. Jardinagem, poda, tem muita coisa que a gente recebe no 746, das mais variadas questões que são dia a dia. Agora, voltando só um pouquinho atrás, voltando essa fita um pouquinho atrás, o secretário dá um grande exemplo. Vocês disseram aí, o que o senhor pensa quando o senhor anda na rua? Na verdade, o secretário opta por andar de metrô, porque ele não quer ver um trânsito congestionado. Então, ele é usuário do metrô e eu acho isso um grande exemplo. Todos os políticos deviam fazer a mesma coisa. Agora, com relação a fazer xixi na rua, Cláudio, eu tenho que apontar o seguinte: existe uma coisa que chama estado de necessidade. As pessoas, é verdade, as pessoas que tomam remédios, eu, por exemplo, tomo remédio para urinar por causa da pressão, entendeu? Então, de repente, eu me vejo num local onde eu não tenho onde ir ao banheiro e as pessoas não deixam o secretário. Mas a mulher também tem remédio à pressão e não toma. É que nem um homem sem camisa na rua. Por que o homem anda sem camisa na rua? É que o problema existe e nem sempre ele é feito de má fé. Você está entendendo? É necessário mais banheiros públicos, é necessário mais acesso, acessibilidade a quem tem velhos, enfim. É isso Concordo, aí. tá bem. Tá bem, isso mas eu é um caso concordo. esporádico seu, né? Eu estou falando da galera que bebe. Que bebe. Bom, essa galera eu realmente está por fora. concordo discordando. Quer dizer, Isso é profético. é interessante, porque é o seguinte, a gente teve uma péssima experiência com a cidade há 30, 40 anos atrás com os banheiros públicos. Eles eram depredados intensiva e repetidamente. Né? Viravam como os orelhões, dormitórios, viravam pontos de usuário de droga, enfim. Então, como é que isso foi, digamos, compensado? Com as leis que garantem ao consumidor a utilização de banheiro em qualquer estabelecimento público comercial que haja por perto. Nem sempre isso também é respeitado, isso tem que ser avisado ao PROCON, principalmente no carnaval, que é justamente a época que mais incomoda a tal história do xixi na rua. Então, é uma questão de conscientização de todos nós, dos comerciantes, poder público garantir sim, nesses eventos que a gente sabe que a demanda vai superar o de qualquer restaurante, né? A gente entende a dificuldade, botar o banheiro químico para suportar essa demanda o tanto quanto possível. Inclusive, nos últimos anos chegamos a uma capacidade finita da cidade, inclusive, de providenciar banheiro químico. Não tinha de onde tirar banheiro químico para botar na rua. Então, tem tudo isso que a gente tem que avaliar nessa questão do E falando em xixi líquido e tal, a ciclovia, porque fica em cima do mar ali, né? Como é que vai terminar essa história, secretário?
Olha, Ela já está pronta, GEL vocês já reformaram, já fizeram todos que tinha que Esse é fazer, o mas está uma trabalho questão no da MP prefeitura. para dar licença para o funcionamento. Em que pé está isso? ela está em interdição judicial, isso está junto à Procuradoria, a GEL Rio que fez a obra, a recomposição ali, e a Secretaria de Conservação está garantindo os tapumes para que não haja acidente, etc., nas laterais, porque ultimamente também inventaram uma nova modalidade de vandalismo no Rio de Janeiro, que é o roubo de guarda-corpo. Aí depois roubaram também o tapume de alumínio, que nem valor comercial O que é tem. roubo Quer de dizer, guarda-corpo? É o Explica. mesmo roubo das Guarda-corpo. vigas lá da o perimetral. guarda-corpo mesmo. A grade. De proteção. A grade de E depois proteção. roubaram um tapume de alumínio que não tem o menor valor comercial. Pega um- Quer dizer, tá Mas dá pra virando. fazer um Tá galinheiro, ficando complicado. Mas, Eu enfim, acho essa é a assim, nossa parte da secretaria. Mas eu tenho certeza que a ciclovia. Vocês esperam Tirópolis quanto tempo? ainda vai ser um objeto de muito orgulho para a cidade do Rio de Janeiro, aquela quiser. vista maravilhosa, bucólica ali do elevado Joá. Eu tenho certeza que isso vai ser um ganho para a cidade enorme. E a gente está querendo, inclusive, ampliá-la, levar ali a Barrinha, fazer ela efetivamente ser um meio de transporte entre a Zona Sul e a Barra. Há muitos ciclistas que utilizam diariamente, diuturnamente, aquela região, a ciclovia. Agora, falando em Lagoa Barra, em ciclovia, o vice-prefeito Fernando McDonald, o Eduardo é testemunha disso, porque viveu o jornalismo intensamente nos anos 80, nos anos 90, sempre falou muito sobre o elevado do Joá, sobre a dificuldade de manutenção, ele tinha medo que caísse, alertava, enfim, sobre os riscos do ferrugem ou da ferrugem, enfim. Hoje está tudo tranquilo por lá? Assim, foi feita uma nova avaliação recentemente ou não se toca nesse assunto hoje? Eu que sou morador da Barra, volta e meia, o pessoal da conservação de obras estão lá recapeando o asfalto. Estou falando da parte de baixo, assim. Eles fecham lá, sempre estão fazendo uma conservação que eu passo lá. Como é que anda diariamente? refazendo Final de semana eles ferragem, fecham lá para ferragem. fazer. Pilares, etc. Teve essa avaliação, inclusive foi notícia, talvez um ano e meio, 2 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, de que o elevado Joá precisaria de reformas, elas foram feitas, estão seguras. Obras submarinas são sempre complicadas. A gente vê a própria Praia da Macumba, que aqui foi um incidente provocado, em Florianópolis acabou de acontecer tem 2 semanas, foi um evento natural. Então, quer dizer, a gente tem também essas coisas Só que da aqui você tem percepção. uma projeção nacional, né? Ela ficou lá. Pois é. Mas é sempre uma obra muito complicada. O mar, o próprio exemplo da ciclovia, é um exemplo disso. Segundo os técnicos que me informaram, eu não sou engenheiro, enfim, aquilo não acontece de novo no período de vida de nenhum de nós aqui. Quer dizer, uma onda levantar 20 metros acima do nível do mar, uma tabuleta de 40 toneladas, ela subir 2 centímetros, ruir a pista inteira, é algo que realmente é uma força sobrenatural muito grande que atuou ali. Aquilo é uma quantidade de circunstâncias que não se repetem com facilidade, né? Mar é complicado mesmo. E a gente tem que estar preparado para isso. O erro naquele projeto foi justamente não ter se preocupado com talvez a mais impossível das circunstâncias. E é isso que a gente quer sempre prevenir, né? Sobre a iluminação pública, secretário, eu vi em Seropédica, há um tempo atrás, eles colocaram aqueles painéis solares. Existe alguma previsão para que isso aconteça? Que os postes da cidade do Rio, quer dizer, sejam substituídos e, portanto, a conta possa ser diminuída? Não, já está o projeto, que é um projeto do prefeito Marcelo Crivella, de Fazer remodelar LED. toda a iluminação aqui da nossa cidade por LED. Eu li que já está em fase de licitação esse processo de LED para iluminar mais a cidade e traz também uma economia também para o município, se transformando toda a iluminação de LED. Como é que está esse processo? Isso é importante. Isso. Essa parceria está sendo preparada entre nós, Gil Luiz, e a Subsecretaria de Serviços Compartilhados, de modo que a gente consiga fazer talvez o que seja a primeira PPP exitosa nesse caso de iluminação pública. O Rio de Janeiro tem o segundo maior parque de iluminação pública do Brasil. Em São Paulo, essa questão está sob júdice. Em Belo Horizonte, a experiência que era para baratear, pelo contrário, aumentou muito, né, a conta da manutenção desse parque de iluminação pública. Então, a gente está
preparando uma modelagem que seja efetivamente útil ao objetivo que a gente almeja. Olha, a LED, ela considera uma redução de consumo ali da ordem de 20%, 25%, 30%, dependendo E fora da a lâmpada, durabilidade que com ela tem relação- também, né? A durabilidade também é impressionante. Mas tem que né? planejar Muito a maior, instalação, muito a maior. Por mais manutenção. que seja mais caro você implantar inicialmente, é uma conta de chegada que você tem em relativamente pouco tempo. 6 a 9 meses, você já começa a ter ganhos de economia para a cidade, para o Fundo de Iluminação Pública, para os índices de apagamento se reduzir, continuarem se reduzindo, né? Enfim, se mantiverem abaixo da meta da OMS, que é 2%, e se Deus quiser, a gente conseguir zerar. Secretário, Ainda na uma conta das de grandes causas da... Desculpe, você ia falar? Depois eu volto para a conta de luz, porque... Fala, Continua. pode ir. Achei, Fala. Artigo 11 aqui primeiro. É o seguinte, secretário, uma das grandes causas da poluição são os resíduos sólidos. E o senhor tem dado uma grande prioridade a essa questão. O senhor acredita que isso, a tendência é de diminuir? Quanto tempo isso vai demorar até que a gente possa caminhar pela cidade, andar na areia da praia sem ver essas coisas? Olha, nós estamos preparando uma campanha justamente para focar na criança. Eu acredito muito que junto à escola pública, né, a gente consiga transformar esse pequeno cidadão, o carioquinha, num efetivo fiscal dos seus pais. Né? É uma coisa que eu, como tenho duas irmãs, percebo muito. Elas duas sempre ficaram balizando a nossa família. Não, isso está errado, isso está certo, isso aquilo, parabéns. Então, a criança tem essa coisa natural com a ecologia, com o meio ambiente. Né? Então, a gente está apostando nisso para que as próximas gerações reduzam a emissão dos seus resíduos sólidos. E, concomitantemente a isso, para a gente efetivamente reduzir o dano que isso traz às tubulações, aos rios da cidade, às biotas, enfim, a gente vai voltar para aquele exitoso programa que, enfim, foi encerrado por ordem judicial, problemas de ordem judicial, que foram o de limpeza de rios. A gente vai voltar agora com o nome Rios Cariocas, né? Que limpava as margens dos rios, ajudava na questão das ecobarreiras, limpar essas ecobarreiras, fazer a retirada dos resíduos sólidos, de gogas, etc., para que a gente consiga ter os nossos corpos hídricos, os sistemas lagunares, enfim, limpos. Isso não chegue às tubulações, não na hora da chuva aquilo não dê vazão, não entupa bueiro de novo, etc., para a gente conseguir ter bons resultados. Né? Agora, me diga uma coisa. Desculpa, Cláudia, pode falar. Tá, tudo bem. Então, sobre a conta de luz, quando você falava do cobertor curto, eu fico imaginando os prédios públicos. Existe algum projeto para que haja iluminação efetivamente fotovoltaica a partir daqueles painéis que a gente vê em outros países? Tem aqui também. Mas existe alguma ideia de se baixar a conta de luz e, portanto, sobrar recursos para investir em outra área? Existe, isso está sendo estudado. Aliás, já há um estudo com relação ao prédio da Prefeitura, ao centro administrativo, há cerca de um ano, mais ou menos isso, feita pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente está lutando para que seja implementado. A implementação é muito cara, mas a tecnologia fotovoltaica tem se barateado, enfim, constantemente na última década, sobretudo, e se tornando viável, porque antes você tinha que fazer um investimento para sua conta de chegada ser recuperada em 15 anos, em 20 anos. Hoje sua conta tem 5. Né? Então, não tenho dúvida que a tecnologia vai resolver o problema energético. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente e ela vai imprimir o seu ritmo. Secretário, só para concluir a questão da drenagem dos rios, né, que vocês vão retomar agora, da área pluvial, eu queria falar sobre a coleta do lixo também. Há algumas áreas onde as pessoas jogam seus dejetos, seu lixo, né, caseiro, por absoluta falta de caçambas, de material adequado, de passagem de profissionais para retirar o lixo, enfim. E nessa área, vai haver um projeto paralelo nesse sentido? Secretário, espera um minutinho só. Você vai responder essa pergunta logo após os comerciais. E antes eu quero mandar um recadinho da nossa Brasil Cap. Imagine alugar uma casa onde você constrói para... Voltamos com o Deles e Delas dessa noite com o Jorge Felipe Neto, secretário de Conservação
e Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro. Secretário, eu tinha lhe feito uma pergunta a respeito de algum trabalho que ocorra ou que ocorrerá paralelamente a essa drenagem dos rios, né? Essa limpeza, agora pela sua preocupação com as chuvas, né? Vai haver esse trabalho, algum planejamento nesse sentido? Olha, com relação ao recolhimento de lixo, Porque nas áreas carentes é ruim, né? a Conlurb afeta a Casa Civil, o presidente Rubens Teixeira é absolutamente profissional, dedicado, trabalhador. Mas eu não afeta tenho a conservação, dúvida, né? Afeta, e a parceria tem que ocorrer, a sinergia entre os órgãos não pode deixar de existir em nenhum momento. E eu tenho certeza, pelo trabalho que eu conheço da Conlurb, que não há um ponto nessa cidade do Rio de Janeiro que não tenha coleta pelo menos 2 vezes por semana. Não há. Te digo com tranquilidade isso. E a grande questão, no mundo inteiro, você tem um dia ou outro que você deixa o seu lixo em casa. Há pessoas que, infelizmente, continuam querendo fazer as suas esquinas de lixão. E a Conlurb também vai atrás disso, né? Então, a gente tem um problema que é também de conscientização e civilidade que não é de hoje, que já foi avisado por diversos prefeitos. Então, a gente precisa se atentar a isso. Quando o cara bota o lixo na rua, fora de casa, não espera um dia a coleta, um cachorro de rua vai lá, um gato, alguém passa, chuta, espalha, aí começa o problema, efetivamente, para a conservação, né? É isso. E não, o que eu queria falar é o seguinte, antes de eu começar a falar sobre o estado lamentável em que o senhor encontrou a secretaria, antes de assumi-la, eu gostaria de pedir um favor ao senhor. Em Copacabana, onde eu moro, existe afixado nos postes uma lixeirinha, parece um estojo de lápis, não cabe nada. Sequer um coco entra ali, entendeu? Eu já vi vários gringos tentando empurrar o coco e tal. Eu até aconselho levar para casa, cortar e fazer ninho de passarinho, assim, porque eles gostam. Então, essa modificação tem que ser feita, secretário. Tem que colocar lá uma lixeirinha maior, que pelo menos a gente possa empurrar o coco Lixeirinha, lá pra mas dentro. não é problema da Vou secretaria. levar essa Lixeirinha é problema consideração. do- Você é o porta-voz do Eduardo lixeirinha, Homem. Exatamente. E você não deixou eu completar. Eu gostaria que eu fosse porta-voz, entendeu, desse pedido ao presidente da Conlurb, porque tem tudo a ver. porque as Mas coisas mas andam muito ele alinhadas, não né? pegou a Tem que- a secretaria conservação- no estado que você falou tão grave assim. O secretário que estava lá, o Rubens Teixeira, estava fazendo um belo trabalho. Esteve aqui no programa, inclusive. Mas esqueceu Não das tava- lixeirinhas. Mas a lixeirinha é um detalhe que, entendeu? Detalhe um que pequeno encalha a detalhe. São cidade. detalhes igual o Roberto Carlos, detalhes, entendeu? A gente está aqui para observar e melhorar todos os nossos métodos. Vou E é um levar trabalho de isso que é equipe, na importante. verdade, não é mesmo? Importante. Claro, claro. Acho que tem trabalho A mais gestão tem que importante ser que a única, lixeirinha. Entendeu? Tanta Secretário, coisa mais deixa- importante para cuidar do que uma lixeirinha. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, só para, enfim, volto a dizer que a questão da Conlurb, obviamente, é para ser alinhada com a sua secretaria, porque tudo vai jorrar na sua secretaria, a verdade é essa. Mas eu queria saber o seguinte, nós vivemos um momento político no Rio de Janeiro muito delicado, extremamente delicado, com presidentes de instituições, com grandes líderes políticos, hoje encarcerados, e isso, obviamente, reflete na vida da cidade, do cidadão e dos próprios políticos, né? Como é que o senhor está vivendo isso na pele? Como é que o senhor analisa esse momento? Olha, primeiro, Liliana, quero te dizer que é um momento muito, muito triste para o país como um todo. Até para a gente que é jovem, não é privilégio meu de parlamentar A, B, C, D, mas todo mundo entrou na vala comum. O Brasil está se transformando num país onde ninguém quer servir a população, ninguém quer mais ser político. A gente está com uma ausência de líderes enorme. Então, quando acontece um caso desse, não está se atingindo só os 3 parlamentares, está atingindo toda a classe política. E isso a população ainda não soube separar, né? Mas o fato é o seguinte, as investigações estão acontecendo para o bem ou para o mal. Alguma coisa positiva, né, tem que sair dessa história. Eu acho que o Brasil tem que ser passado a limpo, o Rio também, que foi um centro de decisão do país inteiro nos últimos 10 anos. O ex-presidente Lula, uma vez por mês, 2 vezes por mês, estava aqui no Rio. O presidente Dilma também. Enfim, então a gente precisa ter a exata dimensão. O Rio tem uma coisa de, às vezes, se minorar no sentido político, mas não, a gente é um grande centro de decisão desse país. Então, o que acontece aqui é padrão, reverbera no país inteiro. A gente Mas, tem que ter infelizmente, muito a gente cuidado. está A classe com política do Rio tem uma responsabilidade enorme com essa nação, com essa república. Mas o Rio de Janeiro está numa fase que eu acho que ele é holofote, o Leleco falou agora que é vitrine, há pouco, né? E por alguma razão
o Rio de Janeiro está com esse holofote negativo, né? Sempre foi, em todos os sentidos, né? Enfim, não tudo que politicamente, acontece culturalmente, aqui, sempre o Rio de Janeiro sempre foi o grande holofote do país, entendeu? Tudo que é de bom tem que passar por aqui. Como é que você encontrou a área verde aqui da nossa cidade maravilhosa? Em que pé está? Como é que você está cuidando da nossa área verde, que eu acho muito importante para mim? Olha, a gente tem investido nas questões de reflorestamento, também no sistema de mutirão, que é importante. E tem um programa na Fundação Parque Jardins, que é uma fundação fantástica, centenária, que é a adoção de áreas verdes, onde qualquer cidadão pode efetivamente adotar de uma árvore a um parque inteiro, né? Um monumento, uma praça, um banco, que seja, enfim, isso fica a critério. A pessoa que ama o Rio de Janeiro, sente afeta a uma área verde, pode fazer isso. Lá nós encontramos uma série de pedidos que até então não tinham sido analisados. Em uma semana a gente chegou a um índice de quase 50% de solução disso, né? Já estamos zerando isso, fazem 2 semanas que eu pedi para que esse mutirão resolutivo, antiburocrático, seja feito. E o presidente da Fundação Roberto Rodrigues me disse no início da semana passada que já tínhamos chegado a 80%. Né? Isso representa cerca de 6 milhões de reais que o privado está dando ao poder público, nos liberando para outras ações. Né? Então é um projeto fantástico que a gente quer estimular e tem que ser estimulado. Eu agradeço até a oportunidade de vocês estarem fazendo essa pergunta, Leleco, para que isso Eu acho que é deslanche. importante também, né, o meio ambiente, a área verde aqui para a nossa cidade, que eu acho que é um problema muito sério e muito importante também. O senhor, quando tomou posse lá no parque, foi anunciado lá no parque da sua posse, lá o Parque Campo Grande. E se for executado do mesmo molde que foi o Parque Madureira, será um golaço do nosso prefeito Marcelo Crivella. Em que pé está isso, secretário? Olha, a gente já tem o planejamento executivo disso, agora viabilizando o financiamento. Né? A parte fácil é planejar, a parte difícil é Vai ser do executar. mesmo molde que tem o Parque Madureira, vocês querem implantar lá em Campo Grande, Isso, é isso? é um conceito misto. Primeiro que é um parque que ali foram criados quase 10 empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Há um rio chamado Rio Campinho, numa área de 120 mil metros quadrados, que tem vegetação nativa, enfim. Então o conceito do parque não é só lazer, mas também de preservação, um parque fluvial dessas margens, para que não só não sejam ocupadas, poluídas, enfim, e que a gente consiga agregar à Zona Oeste, que falta muito área de lazer, um grande espaço para a cidade. Então a gente pretende fazer em módulos, o primeiro módulo com cerca de 40 milhões, financiamento via medida compensatória ambiental, via compensação ambiental, para viabilizar isso sem ter que recorrer ao Tesouro Municipal. Secretário, só para encerrar a questão do que a gente tem pela frente aqui, a gente tem pela frente Réveillon e logo em seguida o Carnaval, né? Quer dizer, já na beira do caminho, quando vê já chegou, né? Enfim, a Secretaria de Conservação está preparada para todos esses eventos, com tudo em cima, para que o carioca possa viver com tranquilidade, porque, independente da nossa crise política, a cidade tem que andar, né? As pessoas têm que... são negócios que acontecem, o próprio turismo que gira em função dessa movimentação da cidade. Está tudo andando direitinho? E eu queria também que o senhor me contasse uma novidade. Está caminhando bem. O orçamento do ano que vem vai melhorar. Então, De quanto para quanto? Cerca aí, a gente teve 105 milhões executados até o momento, talvez cheguemos a perto de 110 até dezembro. Ano que vem, um orçamento que a gente está discutindo com a Câmara de Vereadores é cerca de 210, 211. Então, 100 milhões a mais efetivamente executados, que é o necessário não para ter folga nenhuma, mas para a cidade efetivamente funcionar a pleno vapor, com tranquilidade, sem susto, com um cobertor menos curto. Né? É uma média histórica da secretaria que a gente fez. A gente teve picos olímpicos, 400 milhões, 360, mas com 200 milhões a gente vai conservar o que efetivamente existe bem. Estamos preparados para esses desafios do Carnaval, do Ano Novo, da área de turismo da cidade, com relação
aos primeiros meses do ano, sobretudo, né? E também a vida do cidadão diário. Na sua gestão, secretária, uma marca sua é a desburocratização total. Eu falo isso que foi publicado também uma resolução que destrava 1000 processos de licenciamento de empreendimentos imobiliários que estavam emperrados aqui por conta da necessidade de reavaliação da subsecretaria do meio ambiente. Você pode explicar como é esse processo, como é que está? Que isso é uma marca da sua administração? Foi uma resolução conjunta do meio ambiente com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, junto do secretário Índio da Costa, que foi o grande mentor desse projeto. Eu cheguei com ele já no meio da história, né? E ali nós fizemos um bom trabalho junto aos técnicos. São cerca de 1000 processos que serão reavaliados. A gente estima que cerca de talvez 5 a 10% disso. Isso está tudo parado, esses processos lá. Não é que estejam Não parados, Sim. mas veja bem, o que acontecia antes? Imaginemos que você teve um empreendimento aprovado. Você vai construir um prédio. Passou por todo o licenciamento ambiental, pela Sete Rio, com questão da mobilidade, com relação a Rio Águas, infraestrutura e urbanismo e tal. Com toda a documentação. Tudo bonitinho. Passou lá tudo bonitinho e tal. Condicionantes, etc. Você quer alterar num cômodo desse prédio, você vai dividir esse cômodo, ou você vai agregar 2 a 3 quartos, ou 3 para 2, enfim. Aquilo tudo tinha que passar por esses órgãos todos novamente, como se fosse a mesma licença. Quando você só está tratando de uma simples modificação. É muita burocracia. Pois é. E o que acontecia? A área do meio ambiente, os nossos licenciadores, eles respondem criminalmente com relação aos danos ambientais, segundo a lei de crimes ambientais, enfim, toda a regência legal que existe. Isso causava ao nosso licenciador a necessidade verídica de reavaliar todo esse procedimento, como também uma licença à parte. Então é fundamental que a gente tenha essa desburocratização para garantir que os empreendimentos, quando queiram ser modificados, não tenham impacto ambiental, não tenham impacto na Sete Rio, enfim. Eu acho que é muito aos órgãos importante afetos. isso, né, Ponto. secretário? É muito importante essa... A gente está protegendo o meio ambiente, protegendo o nosso licenciador E facilitando, protegendo né? a economia da cidade, porque a âncora Protegendo o nosso do bolso, Brasil já antes de foi mais nada. içada, mas continua no Rio, né? Então a gente precisa dar esse giro para a cidade, isso é importante. Agilizar mais os processos para poder andar também. A cidade tem que andar, não pode ficar parada, né? Porque são quase mais do que você está falando, são quase 1000 processos que estão emperrados aí. E sua marca é Então, essa. 1000 serão reavaliados. A gente tem cerca de 3.500 na secretaria, a maioria deles de existência, a gente estima cerca de 1000 em andamento, que aí o protocolante, né? Não quer seguir as condicionantes, aí recorre e tal, aí vai, aí é próprio da burocracia mesmo, mas cerca de 5 a 10% aí a gente vai matar nessa história. Bom, sabe qual é a melhor maneira de você chegar ao trabalho, naquela festa ou em qualquer lugar da cidade? Vá numa boa, hein? Vá aí, chegou agora Táxi Rio. Táxi Rio é o aplicativo que a prefeitura implantou e que está cheio de vantagens para vocês. É um bom negócio para o passageiro, porque é seguro, os taxistas são cadastrados com o máximo de rigor pela prefeitura. Ele também é econômico e você pode ter desconto de até 40% em cada corrida. Táxi Rio. Táxi Rio também é bom negócio para o taxista que não vai pagar nenhuma taxa adicional, não paga nada, sem taxa nenhuma, e vai ganhar mais competitividade e muito mais flexibilidade na hora de trabalhar. Não perca tempo, baixe hoje mesmo. Táxi Rio é um aplicativo bom para todo mundo. Prefeitura do Rio, sempre trabalhando para você. Então vamos a um breve intervalo, roda, e voltamos com as considerações finais aqui do nosso secretário de Conservação e Meio Ambiente da nossa cidade maravilhosa, Jorge Felipe Neto, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do Deles e Delas. Hoje nós conversamos aqui com o deputado estadual que foi eleito o mais novo deputado estadual aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, com 22 anos em 2014, 22 para 23 anos, e agora, há 2 meses atrás, ele assumiu a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente aqui da nossa cidade maravilhosa, nosso secretário Jorge Felipe Neto. Ô Jorge, eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui, mandar um abraço lá
ao nosso presidente lá, Jorge Felipe, ao seu tio Sérgio Felipe, que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por eles. E agradecer a sua presença. E foi muito boa esse bate-papo aqui, essa troca de informações que você teve aqui conosco aqui, principalmente com nossos telespectadores. Você tem 30 segundos para mandar uma mensagem aí para o nosso povo aqui da nossa cidade maravilhosa. E muito obrigado. E volte sempre. Bom, Leleco, primeiro eu quero, de novo, dizer que é uma honra enorme estar aqui com vocês. Agradecer muito ao telespectador, Liliana, Eduardo, Cláudia, Leleco, a toda a rede CNT. Agradecer também ao meu vozão, dizer que eu amo muito o senhor. Operou essa semana, fez cirurgia bariátrica por motivação de saúde, não foi por vaidade. O meu tio também. Mas se fosse por vaidade também, não teria nada problema. demais também. Não tem problema. E dizer que é um prazer muito grande estar servindo a cidade do Rio de Janeiro. Acho que a nossa geração, a minha geração que está entrando agora, tem que ter esse tino político. Só assim que a gente vai conseguir efetivamente mudar as coisas. Não adianta rejeitar a política. Eu digo que eu sou político com muito orgulho, sim. Tenho um filho de 1 ano e meio que eu não vou deixar nunca ninguém falar para ele: seu pai é isso, seu pai é aquilo. Ele vai andar de cabeça erguida, honrado, porque eu tenho esse dever com a população do Rio de Janeiro, com a minha família. Então, acho que a gente está num momento que a gente precisa de pessoas que tenham esse tipo de senso de dever à mente, né? Para que a gente tenha um país muito melhor do que o que a gente está encontrando no momento. Mas é isso, agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de estar expondo um pouco do nosso trabalho na Secretaria. Parabéns. Lili. Secretário, boa noite, muito obrigado. Né? Muita sorte, muito trabalho para o futuro. Obrigado, Que a Liliana. sua carreira Conto com todos vocês. seja árdua, bem trabalhosa, né? Trabalhe bastante. Enfim, Cláudia Cataldi, muito obrigada pela participação aqui, jornalista, minha colega. Eduardo Almeida Carvalho, também, obrigada. Parabéns, secretário, foi um prazer conhecê-lo. Realmente, Eduardo. Bom, Leleco, obrigada, boa noite a todos que estão em casa também. Um beijo carinhoso. Até a semana que Bom, vem. e vocês aí que estão em casa aí lá de Niterói, São Gonçalo, Norte, Sul, Fluminense, região do Lago, não se esqueça de ler o Fluminense, hein? O Fluminense, com a nossa querida Cláudia Cataldi lá, dando furos e furos de reportagem na sua coluna do informe do O Fluminense, do querido Alexandre Torres Amora. E do dia também, né? E o do dia, Todo lá de dia. Salili, lá bombando, de segunda a segunda, lá no dia, lá falando tudo para vocês, sabe? Tudo aí do mundo político, do mundo cultural, sabe? Tudo do mundo social. Lá na Salili, na coluna dela, no dia. Secretário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Saudações em casa e um abraço lá para o seu avô lá, que melhoras dele o mais rápido possível. Igualmente. Eu, seu tio, mais uma vez, o nosso beijo querido em casa, Sérgio Felipe. Um abração para você. E fique agora, vamos assistir agora o novo clipe que a Grande Rio preparou para vocês, que é o Samba Enredo de 2018, Vai para o Trono, Vai, em homenagem ao centenário do nosso velho guerreiro. Lili, boa noite. Boa noite, Leleco. Um beijo carinhoso para você. Um bom domingo para vocês, uma maravilhosa semana e até o próximo sábado com mais um deles e dela aqui pela Rede CNT, Canal 9 e NET 22. Tchau.